paz do Senhor Jesus. Uma vez mais vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Deve estar faltando mais ou menos uns 10 minutos para meio-dia. E quero compartilhar uma palavra que Deus nos deu lá no culto de adolescentes no Jardim das Meninas. Nós fomos convidados pelo nosso querido amigo pastor Vinícius, lá no Jardim das Meninas, Assembleia de Deus Missões, e nós ministramos essa palavra. Eu quero compartilhar um pequeno conteúdo ao qual Deus colocou no nosso coração no dia de hoje. Está lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, precisamente do verso 6 em diante. João 6, verso 6 em diante. A epígrafe acima vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Versículo 6 do capítulo 6 de João diz assim: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuindo-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. É um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava indo para outra parte de Tiberíades e naquele lugar se assentou, começou a ensinar os discípulos. Que homem era esse que atraía uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Nesse inteirinho, Jesus estende os olhos e vê que a multidão se aproximava e deu a ordem a Filipe para comprar pães, já como um teste, experimentando ele. E ele começou a somar em sua matemática, tanto em dinheiro, sabendo que aquilo não bastaria para alimentar aquela multidão. Aí entra André na história e apresenta um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus estava experimentando Filipe. E quantas das vezes nós também somos experimentados e começamos a fazer a matemática, calcular se vai dar ou se não vai dar. Jesus estava experimentando ele. A primeira coisa que eu aprendi aqui: Jesus sempre vai nos experimentar para saber como anda a nossa fé. E deu a oportunidade também a André, que no instante trouxe o rapaz com 5 pães e 2 peixes e questionou, dizendo: o que é isso para tanta gente? Mais um discípulo que foi experimentado, que encontrou um rapaz que ainda duvidara do que podia acontecer, e o texto vai dizer que Jesus já sabia o que havia de fazer. Deus me deu uma lição muito importante aqui, que no meio da multidão se apresenta um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Não podia ser somente 2 pães e 5 peixes, ao contrário, ou 3 pães e 8 peixes. Por que a quantidade de pão era maior que os peixes? A primeira coisa que Deus me revelou, essa é uma revelação que Deus me deu, que o pão, a quantidade de pão sempre vai ser maior que os peixes. O pão tem que ser maior do que os peixes. 2 peixinhos, André e o rapaz. O número de 5 peixes é maior. O pão sempre vai ser maior que os peixes. Os peixes são os homens sem rumo e sem vida. E nós precisamos aprender a ter maior quantidade de pão para alimentar essa multidão. Outra coisa que Deus me revelou aqui também muito importante é que ninguém comeu em pé. Jesus mandou eles se assentar na relva, no gramado. O que eu entendo aqui? Esse assentar na relva significa aguarda, espera. Os homens se assentaram e as mulheres e as crianças ficaram de pé. Em outros
evangelistas vão relatar isso, porque do homem parte a principal provisão. Estava dizendo, aguarda, espera com paciência, se alimenta agora. Isso vale para os dias de hoje. Quanto chefe de família desempregado, quanta gente preocupado. Deus está mandando te dizer nessa tarde, início de tarde, finalzinho da manhã, no início da tarde, se assenta na relva, porque a quantidade de pão é maior que os peixes. Deus tem a sua provisão para entregar para você e para sua casa. Final de tudo, Jesus dá graça, multiplica os pães, todo mundo come. E o texto não vai dizer, mas eu quero crer que até o garotinho, que só tinha aqueles pãezinhos e aqueles peixes, levou uma quantidade para casa. Sobrou 12 cestos para cada um dos discípulos. Deus fez valer, experimentou eles, ainda disse para eles assim, olha, tá aqui, sobrou para cada um. Que Deus coloque coisas em suas mãos e que tudo que você receber do Senhor, ela não venha se perder. Não sobrou nada. Não, nada foi jogado fora. Tudo que Jesus fizer na sua vida terá um bom proveito. Receba o milagre da multiplicação. Que a quantidade de pão seja maior que os peixes. Se assente na relva, aguarde, espere, porque Deus vai entrar com um milagre na sua vida e nada do que Ele entregou vai se perder. Deus te chamou, Deus te escolheu. Receba essa palavra em nome de Jesus.